Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Capítulo 1. 1801. Acabei de voltar de uma visita ao meu senhorio, o solitário vizinho com quem terei que conviver. Este país é realmente belíssimo. Em toda a Inglaterra, não creio que pudesse ter escolhido um lugar tão completamente afastado da agitação da sociedade. Um paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Heathcliff e eu formamos uma dupla tão adequada para dividir a desolação entre nós. Um sujeito excelente. Ele mal imaginava o quanto meu coração se aqueceu por ele quando vi seus olhos negros se retraírem com tanta suspeita sob as sobrancelhas, enquanto eu me aproximava a cavalo, e quando seus dedos se esconderam, com uma resolução ciumenta, ainda mais dentro do colete ao anunciar meu nome. Senhor Heathcliff? Eu disse. Um aceno de cabeça foi a resposta. Senhor Lockwood? Seu novo inquilino, senhor. Tenho a honra de visitá-lo assim que possível após minha chegada, para expressar a esperança de não tê-lo incomodado com minha insistência em solicitar ocupação de Truth Cross Grange. Ouvi dizer ontem que o senhor havia tido algumas ideias. Truth Cross Grange é minha propriedade, senhor, interrompeu ele, fazendo uma careta. Não permitiria que ninguém me incomodasse se pudesse impedir. Entre! O entre foi preferido com os dentes cerrados, expressando o sentimento de vá para o inferno. Até mesmo o portão sobre o qual ele se apoiava não demonstrou qualquer movimento de simpatia às palavras, e creio que esta circunstância me levou a aceitar o convite. Eu me sentia interessado por um homem que parecia mais exageradamente reservado do que eu. Quando vi o peito do meu cavalo praticamente encostando na cerca, ele estendeu a mão para soltá-la e, em seguida, carrancudo, seguiu-me pela calçada, gritando, enquanto entrávamos no pátio. Joseph, pegue o cavalo do Sr. Lockwood e traga um pouco de vinho. Aqui temos toda a estrutura doméstica, suponho. Foi a reflexão sugerida por essa ordem complexa. Não admira que a grama cresça entre as lajes e que o gado seja o único aparador de sebes. Joseph era um homem idoso, aliás, muito velho. Talvez até bem velho, embora robusto e vigoroso. Que o Senhor nos ajude, murmurou ele num tom baixo de irritação, enquanto me ajudava a desmontar o cavalo, olhando-me, entretanto, com tanta azedume que, por benevolência, imaginei que ele precisasse de ajuda divina para digerir o jantar, e que sua piedosa exclamação não tivesse nenhuma relação com a minha chegada inesperada. Morro dos Ventos Uivantes é o nome da morada do Sr. Heathcliff. Uivantes, sendo um adjetivo provinciano significativo, descritivo do tumulto atmosférico ao qual sua localização está exposta em tempo tempestuoso. De fato, eles devem ter uma ventilação pura e revigorante lá em cima o tempo todo. Pode-se imaginar a força do vento norte soprando pela borda, pela inclinação excessiva de alguns abetos raquíticos na extremidade da casa, e por uma fileira de espinheiros esguios que estendem seus galhos para um lado, como se implorassem por esmolas do sol. Felizmente, o arquiteto teve a perspicácia de construí-la forte. As janelas estreitas estão profundamente embutidas na parede e os cantos são protegidos com grandes pedras salientes. Antes de cruzar a soleira, detive-me para admirar a profusão de entalhes grotescos que adornavam a fachada, especialmente ao redor da porta principal, acima da qual, em meio a uma profusão de grifos, em ruínas e garotinhos sem pudor, avistei a data, 1500, e o nome Harrington Earnshaw. Teria feito alguns comentários e solicitado ao proprietário mal-humorado uma breve história do lugar, mas sua postura à porta
parecia exigir minha entrada imediata ou minha partida definitiva, e eu não tinha a menor intenção de agravar sua impaciência antes de inspecionar o vestíbulo. Um passo nos levou à sala de estar da família, sem qualquer hall de entrada ou corredor introdutório. Aqui chamam-na simplesmente de a casa. Geralmente inclui a cozinha e a sala de visitas, mas creio que em Morro dos Ventos Uivantes, a cozinha é forçada a recuar completamente para outro cômodo. Pelo menos, distingue uma tagarelice de línguas e um tilintar de utensílios culinários lá no fundo. Eu não observei nenhum sinal de assar, ferver ou cozinhar no forno perto da enorme lareira, nem qualquer brilho de panelas de cobre e escorredores de lata nas paredes. Uma das extremidades, aliás, refletia esplendidamente luz e calor de fileiras de imensos pratos de estanho, intercalados com jarras e canecas de prata, empilhados em fileiras e mais fileiras sobre um vasto aparador de carvalho até o teto. Este último nunca teve um forro. Toda a sua estrutura estava exposta a um olhar curioso, exceto onde uma moldura de madeira carregada de bolinhos de aveia e feixes de pernas de boi, carneiro e presunto a ocultava. Acima da chaminé havia diversas armas antigas e sinistras, além de algumas pistolas de cavalaria, e, como ornamento, 3 cartuchos pintados de forma vistosa estavam dispostos ao longo da borda. O chão era de pedra branca e lisa, as cadeiras, estruturas primitivas de encosto alto, pintadas de verde, uma ou duas pesadas cadeiras pretas escondiam-se na sombra. Em um arco sobre o aparador repousava uma enorme cadela pointer cor de fígado, cercada por uma matilha de filhotes guinchando, e outros cães rondavam outros recantos. O apartamento e a mobília não teriam nada de extraordinário, pertencendo a um simples fazendeiro do norte, com um semblante teimoso e membros robustos, favorecidos por calças curtas e polainas. Tal indivíduo, sentado em sua poltrona, com a caneca de cerveja espumando sobre a mesa redonda à sua frente, pode ser visto em qualquer percurso de 8 ou 10 quilômetros por essas colinas, se você for na hora certa depois do jantar. Mas o Sr. Ratcliffe forma um contraste singular com sua moradia e estilo de vida. Ele tem a aparência de um cigano de pele escura, mas veste-se e seus modos são de um cavalheiro, ou seja, tão cavalheiro quanto muitos fidalgos rurais. Um tanto desleixado, talvez, mas sua negligência não destoa, pois ele tem uma figura ereta e elegante e um tanto taciturno. Possivelmente, algumas pessoas poderiam suspeitar que ele tenha um certo orgulho ilegítimo. Tenho uma intuição que me diz que não é nada disso. Sei, por instinto, que sua reserva provém de uma aversão a demonstrações ostensivas de afeto, a manifestações de afeto mútuo. Ele amará e odiará igualmente em segredo e considera uma espécie de impertinência ser amado ou odiado em troca. Não, estou me precipitando. Atribuo-lhe meus próprios atributos de forma exagerada. O Sr. Heathcliff pode ter razões completamente diferentes para manter a mão fora do caminho quando encontra um possível conhecido, das razões que me motivam. Espero que minha constituição seja quase peculiar. Minha querida mãe costumava dizer que eu nunca teria um lar confortável, e no verão passado provei ser totalmente indigno de um. Durante um mês de clima ameno no litoral, foi lançado na companhia de uma criatura fascinante, uma verdadeira deusa aos meus olhos, contanto que ela me ignorasse. Nunca declarei meu amor verbalmente, ainda assim, se olhares falam, até o mais tolo perceberia que eu estava completamente perdido. Ela finalmente me entendeu e retribuiu o olhar, o mais doce de todos os olhares imagináveis. E o que fiz? Confesso com vergonha, me encolhi friamente, como um caracol. A cada olhar, me afastava cada vez mais, até que finalmente a pobre inocente começou a duvidar dos próprios sentidos e, tomado pela confusão diante do suposto engano, convenceu a mãe a ir embora. Por essa peculiaridade de caráter, ganhei a reputação de ser deliberadamente insensível. Quão imerecida,
só eu posso compreender. Sentei-me na extremidade da lareira oposta àquela para a qual meu senhorio se aproximava e preenchi um breve silêncio tentando acariciar a cadela, que havia saído de sua toca e se esgueirava furtivamente atrás das minhas pernas, com o lábio curvado para cima e os dentes brancos salivando por uma mordida. Meu carinho provocou um longo e gutural rosnado. É melhor deixarem a cachorra em paz, rosnou o Sr. Ratcliffe em uníssono, interrompendo protestos mais ferozes com um soco no chão. Ela não está acostumada a ser mimada, não é um animal de estimação. Então, caminhando a passos largos até uma porta lateral, ele gritou novamente: Joseph! Joseph resmungava indistintamente nas profundezas do porão, mas não dava sinal de que ia subir. Então seu dono mergulhou até ele, deixando-me cara a cara com a cadela rufiã e um par de cães pastores peludos e carrancudos, que compartilhavam com ela uma vigilância ciumenta sobre todos os meus movimentos. Sem querer entrar em contato com suas presas, fiquei imóvel, mas, imaginando que dificilmente entenderiam insultos tácitos, infelizmente me dei ao luxo de piscar e fazer caretas para o trio, e alguma expressão minha irritou tanto a senhora que ela subitamente explodiu em fúria e pulou em meus joelhos. Joguei-a para trás e apressei-me a interpor a mesa entre nós. Esse procedimento despertou toda a colmeia. Meia dúzia de demônios de quatro patas, de vários tamanhos e idades, saíram de tocas escondidas para o centro comum. Senti meus calcanhares e a barra do meu casaco como alvos peculiares de ataque, e, repelindo os combatentes maiores com a maior eficácia possível, usando o atiçador de lareira, fui obrigado a exigir em voz alta a ajuda de alguns membros da família para restabelecer a paz. O Sr. Ratcliffe e seu criado subiram os degraus do porão com uma fleuma irritante. Não creio que se movessem um segundo mais rápido do que o habitual, embora a lareira fosse um verdadeiro furacão de preocupação e gritos. Felizmente, uma habitante da cozinha agiu com mais rapidez. Uma mulher vigorosa, com a túnica arregaçada, braços nus e face escoradas pelo fogo, interrompeu no meio de nós brandindo uma frigideira, e usou essa arma e sua língua com tal eficácia que a tempestade se acalmou magicamente, e ela permaneceu ali, agitada como um mar após um vento forte, apenas quando seu patrão entrou em cena. Ora, mas que diabos está acontecendo? Perguntou ele, olhando para mim de um jeito que eu mal podia suportar depois daquele tratamento tão hostil. Que diabos! Murmurei. Aquele bando de porcos possuídos não poderiam ter espíritos piores do que os seus animais, senhor. É como deixar um estranho com uma ninhada de tigres. Eles não se metem com quem não toque em nada, comentou, colocando a garrafa na minha frente e recolocando a mesa no lugar. Os cães têm razão em ser vigilantes. O senhor aceita uma taça de vinho? Não, obrigado. Você não foi mordido, foi? Se eu fosse, teria colocado meu sinete no mordedor. O semblante de Ratcliffe se iluminou com um sorriso. Vamos, vamos, disse ele. O senhor está agitado, Sr. Lockwood. Aqui, tome um pouco de vinho. Os hóspedes são tão raros nesta casa que eu e os meus cães, devo admitir, mal sabemos como recebê-los. A sua saúde, senhor. Me inclinei e repeti o juramento, começando a perceber que seria tolice ficar emburrado por causa do mau comportamento de uma matilha de cães. Além disso, relutava em proporcionar-lhe mais diversão às minhas custas, já que o seu amor havia tomado esse rumo. Ele, provavelmente influenciado pela prudência de não ofender um bom inquilino, relaxou um pouco no estilo lacônico de omitir pronomes e verbos auxiliares e introduziu o que supôs ser um assunto de meu interesse. Um discurso sobre as vantagens e desvantagens do meu atual local de aposentadoria. Achei-o muito inteligente nos tópicos que abordamos, e antes de ir para casa, fui encorajado a ponto de me oferecer para outra visita amanhã. Ele evidentemente não desejava uma repetição da minha intromissão. Irei, no entanto.
É surpreendente como me sinto sociável em comparação a ele. Capítulo 2. A tarde de ontem amanheceu enevoada e fria. Eu estava quase decidido a passá-la junto à lareira do meu escritório, em vez de atravessar o brejo e a lama até Morro dos Ventos Uivantes. Ao subir do jantar, porém, observação: janto entre meio-dia e 1 da tarde. A governanta, uma senhora de semblante maternal, integrada à casa, não conseguiu ou não quis compreender meu pedido para ser servido às 5. Ao subir as escadas com essa preguiçosa intenção em entrar na sala, vi uma criada de joelhos, rodeada de escovas e baldes de carvão, levantando uma poeira infernal enquanto apagava as chamas com montes de cinzas. Esse espetáculo me fez recuar imediatamente. Peguei meu chapéu e, depois de uma caminhada de 6,5 km, cheguei ao portão do jardim de Heathcliff a tempo de escapar dos primeiros flocos de neve. Naquele tempo de colina desolada, a terra estava dura com uma geada negra e o ar me fazia estremecer da cabeça aos pés. Incapaz de remover a corrente, saltei por cima e, correndo pela calçada ladeada por arbustos de groselha esparsos, bati em vão para entrar, até que meus nós dos dedos formigaram e os cães uivaram. Miseráveis prisioneiros! Exclamei mentalmente. Vocês merecem isolamento perpétuo de sua espécie por sua grosseria e falta de hospitalidade. Pelo menos eu não deixaria minhas portas trancadas durante o dia. Não me importo, eu vou entrar. Decidido, agarrei a tranca e a sacudi com veemência. Joseph, com o rosto vermelho como vinagre, espiou por uma janela redonda do celeiro. O que vocês estão fazendo? Ele gritou. O mestre está lá embaixo, no meio do mato. Vão até o fim da cerca e se quiserem falar com ele. Não tem ninguém aí dentro para abrir a porta? Gritei em resposta. Não há mais nada para a senhora, e ela não abrirá, e não fará seus barulhos chamativos até a noite. Ora, por quê? Você não pode dizer a ela quem eu sou? Hein, Joseph? Nem pensar. Não vou ter jeito com isso, murmurou a cabeça, desaparecendo. A neve começou a cair com força. Segurei o cabo para tentar mais uma vez, quando um jovem sem casaco, carregando um forcado, apareceu no quintal atrás. Ele me chamou para segui-lo e, depois de atravessarmos uma lavanderia e uma área pavimentada com um depósito de carvão, uma bomba d'água e um pombal, finalmente chegamos ao enorme, aconchegante e alegre aposento onde eu fora recebido anteriormente. Ele brilhava deliciosamente com a luz de uma imensa lareira, feita de carvão, turfa e lenha, e perto da mesa, posta para um farto jantar, tive o prazer de observar a senhora, uma pessoa cuja existência eu jamais suspeitaria. Fiz uma reverência e esperei, pensando que ela me convidaria a sentar. Ela olhou para mim, recostando-se na cadeira, e permaneceu imóvel e muda. Que tempo ruim, comentei. Receio, senhora Ratcliffe, que a porta tenha sofrido as consequências da presença ociosa de seus criados. Tive muito trabalho para que me ouvissem. Ela não abriu a boca. Eu fiquei olhando. Ela também ficou olhando. De qualquer forma, ela manteve os olhos fixos em mim de uma maneira fria e indiferente, extremamente constrangedora e desagradável. Sente-se, disse o jovem com voz rouca. Ele já vai entrar. Obedeci, hesitei e chamei a vilã Juno, que se indignou neste segundo encontro ao mover a ponta da cauda em sinal de reconhecimento do meu nome. Um animal lindo, recomecei. A senhora pretende se separar dos filhotes? Eles não são meus, disse a amável anfitriã, de forma muito mais repulsiva do que o próprio Heathcliff poderia ter respondido. Ah, seus favoritos estão entre estes? Continuei, virando-me para uma almofada obscura cheia de algo parecido com gatos. Uma escolha estranha de favoritos, observou ela com desdém. Infelizmente, era apenas uma pilha de coelhos mortos. Hesitei mais uma vez e me aproximei da lareira, repetindo meu comentário sobre a selvageria daquela noite. Você não deveria ter saído, disse ela,
levantando-se e pegando dois dos recipientes pintados que estavam na lareira. Antes ela estava protegida da luz. Agora eu tinha uma visão nítida de toda a sua figura e semblante. Era esbelta e aparentemente mal havia passado da adolescência. Uma forma admirável e o rostinho mais delicado que já tive o prazer de contemplar. Traços finos, muito claros, cachos loiros, ou melhor, dourados, soltos em seu pescoço delicado, e olhos que, se tivessem uma expressão agradável, seriam irresistíveis. Felizmente para o meu coração suscetível, o único sentimento que demonstravam oscilava entre o desprezo e uma espécie de desespero, singularmente antinatural de se detectar ali. Os recipientes estavam quase fora do seu alcance. Fiz menção de ajudá-la. Ela se virou para mim como um avarento se viraria se alguém tentasse ajudá-lo a contar seu ouro. Não quero sua ajuda, ela retrucou. Posso conseguir sozinha. Como é que é? Respondi apressadamente. Você foi convidado para o chá? Perguntou ela, amarrando um avental sobre seu elegante vestido preto e permanecendo de pé com uma colherada de chá sobre o bule. Terei todo o prazer em tomar uma xícara, respondi. Você foi consultado? Ela repetiu. Não, eu disse, com um meio sorriso. Você é a pessoa certa para me perguntar isso. Ela jogou o chá de volta, colher e tudo, e voltou a sentar-se na cadeira, num gesto de indiferença. A testa enrugada e o lábio inferior avermelhado, projetado para fora, como o de uma criança prestes a chorar. Entretanto, o jovem vestira uma túnica visivelmente surrada e, erguendo-se diante da lareira, me olhou de soslaio, como se houvesse alguma rixa mortal entre nós. Comecei a duvidar se ele era ou não um criado. Seu vestuário e sua fala eram rudes, totalmente desprovidos da superioridade observável no senhor e na senhora Heathcliff. Seus grossos cachos castanhos eram ásperos e desgrenhados. Seus bigodes invadiam as bochechas de forma desgrenhada, e suas mãos eram bronzeadas como as de um trabalhador braçal. Ainda assim, seu porte era descontraído, quase altivo, e ele não demonstrava a assiduidade de um empregado doméstico ao servir a dona da casa. Na ausência de provas claras de sua condição, achei melhor não notar seu comportamento curioso, e, 5 minutos depois, a entrada de Radcliffe aliviou-me, em certa medida, do meu desconforto. Veja, senhor, eu vim, conforme prometido, exclamei, assumindo um semblante alegre, e receio que ficarei preso ao mau tempo por meia hora, se o senhor me puder oferecer abrigo durante este período. Meia hora? Disse ele, sacudindo os flocos brancos das roupas. Estranho que você tenha escolhido o auge de uma nevasca para passear. Você sabe que corre o risco de se perder nos pântanos. Pessoas familiarizadas com esses charnecos costumam se perder em noites como essa, e posso lhe garantir que não há nenhuma chance de mudança no momento. Talvez eu consiga um guia entre os seus rapazes. Ele poderia ficar na fazenda até de manhã. Você poderia me arranjar um? Não, eu não poderia. Ah, sim, assim. Bem, então devo confiar na minha própria sagacidade. Ah, você vai fazer o chá? Perguntou ele, olhando para o casaco sussurrado e desviando seu olhar feroz de mim para a jovem. Ele vai comer alguma coisa? Perguntou ela, dirigindo-se a Heathcliff. Prepare já tudo, por favor. Foi a resposta, proferida com tanta ferocidade que me sobressaltou. O tom com que as palavras foram ditas revelava uma genuína má índole. Já não me sentia inclinado a chamar Heathcliff de um sujeito excelente. Quando os preparativos terminaram, ele me convidou com: Agora, senhor, traga a sua cadeira. E todos nós, incluindo o jovem rústico, nos reunimos em volta da mesa. Um silêncio austero prevaleceu enquanto discutíamos nossa refeição. Pensei que, se eu tivesse causado a nuvem, era meu dever fazer um esforço para dissipá-la.
Eles não podiam ficar sentados tão carrancudos e taciturnos todos os dias, e era impossível, por mais mal-humorados que fossem, que a carranca universal que os ostentavam fosse sua expressão cotidiana. É estranho. Comecei, no intervalo entre tomar uma xícara de chá e receber outra. É estranho como o costume pode mudar nossos gostos e ideias. Muitos não conseguiriam imaginar a existência de felicidade em uma vida de exílio tão completa do mundo como a que o senhor leva, Sr. Ratcliffe. No entanto, arrisco-me a dizer que, cercado por sua família e com sua amável esposa como a figura central que preside seu lar e seu coração, minha amável senhora, ele interrompeu com um sorriso quase diabólico no rosto. Onde ela está? A minha amável senhora. Senhora Ratcliffe, sua esposa, quero dizer. Bem, sim, você está insinuando que o espírito dela assumiu o posto de anjo da guarda e protege os destinos de Morro dos Ventos Uivantes, mesmo depois que seu corpo se foi. É isso? Percebendo meu erro, tentei corrigi-lo. Talvez eu tivesse notado que a diferença de idade entre as partes era muito grande para que fosse provável que fossem marido e mulher. Um deles tinha cerca de 40 anos, uma fase de vigor mental em que os homens raramente alimentam a ilusão de se casarem por amor com moças. Esse sonho fica reservado para o consolo da nossa velhice. O outro não aparentava 17 anos. Então me ocorreu um estalo. O palhaço ao meu lado, bebendo chá numa bacia e comendo pão com as mãos sujas, pode ser o marido dela. Radcliffe Jr., é claro. Eis a consequência de ser enterrada viva. Ela se jogou nos braços daquele grosseiro por pura ignorância de que existiam pessoas melhores. Uma pena. Preciso ter cuidado para não fazê-la se arrepender da escolha. A última reflexão pode parecer presunçosa, mas não era. Minha vizinha me parecia quase repulsiva. Eu sabia, por experiência própria, que era razoavelmente atraente. A senhora Ratcliffe é minha nora, disse Ratcliffe, corroborando minha suposição. Enquanto falava, lançou-lhe um olhar peculiar, um olhar de ódio, a menos que ele possua uma musculatura facial extremamente peculiar que, como a das outras pessoas, não consegue interpretar a linguagem de sua alma. Ah, certamente. Agora entendo. Você é o possuidor predileto da fada benevolente? Comentei, virando-me para meu vizinho. Isso foi pior do que antes. O jovem ficou vermelho como um pimentão e cerrou o punho, com toda a aparência de um ataque premeditado. Mas pareceu recobrar o juízo logo em seguida e abafou a tempestade com uma maldição brutal, murmurada em meu nome, a qual, no entanto, fiz questão de ignorar. Meus pêsames pelas suas conjecturas, senhor, observou meu anfitrião. Nenhum de nós tem o privilégio de possuir sua fada madrinha. O companheiro dela está morto. Eu disse que ela era minha nora, portanto, ela deve ser casada com meu filho. E este jovem é. Com certeza não é meu filho. Heathcliff sorriu novamente, como se fosse uma piada ousada demais atribuir a ele a paternidade daquele urso. Meu nome é Harrington Earnshaw, rosnou o outro, e aconselho você a respeitá-lo. Não demonstrei nenhuma falta de respeito? Foi minha resposta, rindo internamente da dignidade com que ele se apresentou. Ele fixou o olhar em mim por mais tempo do que eu me atrevia a retribuir, com medo de que eu fosse tentado a lhe dar um tapa na orelha ou a deixar minha risada ecoar. Comecei a me sentir inegavelmente deslocado naquele agradável círculo familiar. A atmosfera espiritual sombria sobrepujou e, mais do que neutralizou, o conforto físico acolhedor ao meu redor, e resolvi ser cauteloso ao me aventurar sob aquelas vigas pela terceira vez. Terminada a refeição e sem que ninguém trocasse uma palavra de conversa agradável, aproximei-me de uma janela para observar o tempo. Vi uma cena triste. A noite escura caindo prematuramente e o céu e as colinas misturados num turbilhão amargo de vento e neve sufocante. Acho que não consigo chegar em casa agora sem um guia,
Exclamei sem conseguir conter a exclamação. As estradas já devem estar cobertas de neve, e mesmo que estivessem limpas, eu mal conseguiria enxergar um palmo à frente. Harenton, leve essas 12 ovelhas para o alpendre do celeiro. Elas ficarão cobertas se ficarem no curral a noite toda, e coloque uma tábua na frente delas, disse Heathcliff. Como devo proceder? Continuei com crescente irritação. Não houve resposta à minha pergunta, e, olhando em volta, vi apenas Joseph trazendo um balde de mingau para os cães e a senhora Heathcliff debruçada sobre a lareira, entretendo-se queimando um maço de fósforos que havia caído da lareira enquanto recolocava a lata de chá no lugar. O primeiro, depois de depositar seu fardo, lançou um olhar crítico ao cômodo e, em tom rouco, disparou. Ah, como você consegue ficar aí parado, ocioso, enquanto todos eles estão lutando? Mas você não é nada, e não adianta conversar. Você nunca vai se endireitar, mas vai direto para o inferno, como sua mãe antes de você. Por um instante, imaginei que aquele discurso eloquente fosse dirigido a mim, e, suficientemente enfurecido, avancei em direção ao velho patife com a intenção de chutá-lo para fora da porta. A senhora Radcliffe, porém, me deteve com sua resposta. Seu velho hipócrita escandaloso! Respondeu ela. Você não tem medo de ser levado fisicamente sempre que menciona o nome do diabo? Eu o advirto a não me provocar, ou pedirei seu sequestro como um favor especial. Pare! Veja aqui, Joseph, continuou ela, pegando um livro longo e escuro de uma prateleira. Vou lhe mostrar o quanto progredi na arte negra. Em breve serei capaz de dominá-la completamente. A vaca vermelha não morreu por acaso, e seu reumatismo dificilmente pode ser-lhe considerado uma visitação providencial. Oh, maldade! Maldade! Exclamou o ancião boquiaberto. Que o Senhor nos livre do mal. Não, seu depravado! Você é um náufrago! Suma daqui, ou eu vou te machucar seriamente. Vou fazer todos vocês serem modelados em cera e argila, e o primeiro que ultrapassar os limites que eu impuser, não vou dizer o que lhe acontecerá, mas você verá. Vá, estou de olho em você. A bruxinha fingiu maldade em seus belos olhos, e Joseph, tremendo de sincero horror, saiu apressado, rezando e exclamando malvada enquanto caminhava. Pensei que seu comportamento devia ser motivado por algum tipo de diversão macabra e, agora que estávamos sozinhos, tentei envolvê-la em meu sofrimento. Senhora Heathcliff, eu disse seriamente, a senhora deve me desculpar por incomodá-la. Presumo que sim, porque, com esse rosto, tenho certeza de que a senhora não pode deixar de ser bondosa. Por favor, indique alguns pontos de referência para que eu possa encontrar o caminho de casa. Não tenho a menor ideia de como chegar lá, assim como a senhora não teria de como chegar a Londres. Siga o caminho por onde veio, respondeu ela, acomodando-se numa cadeira, com uma vela e longo livro aberto à sua frente. É um conselho breve, mas o mais sensato que posso dar. Então, se você ouvir falar que foi encontrado morto em um pântano ou em uma cova cheia de neve, sua consciência não sussurrará que a culpa é em parte sua? Como assim? Não posso acompanhá-lo? Não me deixaram ir até o final do muro do jardim? Você. Eu ficaria triste em pedir que cruzasse a soleira para minha conveniência numa noite como esta, exclamei. Quero que me indique o caminho, não que me o mostre. Ou então que convença o Sr. Radcliffe a me dar um guia. Quem? Ah, ele mesmo, Earnshaw, Zillah, Joseph e eu. Qual você escolheria? Não há meninos na fazenda? Não. Esses são todos. Portanto, sou obrigado a ficar. Para que você possa acertar as contas com seu anfitrião, não tenho nada a ver com isso. Espero que isso sirva de lição para você,
E que não faça mais viagens precipitadas por estas colinas, bradou a voz severa de Radcliffe da entrada da cozinha. Quanto à hospedagem aqui, não ofereço acomodações para visitantes. Você terá que dividir a cama com Harrington ou Joseph se vier. Posso dormir em uma cadeira neste quarto, respondi. Não, não. Um estranho é um estranho, seja ele rico ou pobre. Não me convém permitir que ninguém circule livremente pelo local enquanto eu estiver distraído, disse o miserável sem educação. Com esse insulto, minha paciência se esgotou. Soltei um gemido de desgosto e o empurrei para o pátio, esbarrando em Earnshaw na minha pressa. Estava tão escuro que eu não conseguia ver a saída, e, enquanto eu vagava por ali, ouvi mais um exemplo da civilidade deles entre si. A princípio, o jovem pareceu querer fazer amizade comigo. Eu irei com ele até o parque, disse ele. Você vai para o inferno com ele! Exclamou seu dono, ou qualquer que fosse o parentesco que ele tivesse. E quem vai cuidar dos cavalos, hein? A vida de um homem tem mais importância do que uma noite de negligência com os cavalos. Alguém tem que ir, murmurou a Sra. Radcliffe com mais gentileza do que eu esperava. Não está sob suas ordens, retrucou Harrington. Se você o considera importante, é melhor ficar quieta. Então, espero que o fantasma dele o assombre. Espero que o Sr. Radcliffe nunca mais consiga outro inquilino até que a granja esteja em ruínas, respondeu ela asperamente. Escutem, escutem, xingando-os, murmurou Joseph na direção para a qual eu estava me dirigindo. Ele estava sentado ao alcance da minha voz, ordenhando as vacas à luz de uma lanterna, que eu peguei sem cerimônia e, gritando que a devolveria no dia seguinte, corri para o porão mais próximo. Mestre, mestre! Ele está roubando a lanterna! Gritou o ancião, perseguindo minha retirada. Ei, Gnasher! Ei, cachorro! Ei, lobo! Segurem ele! Segurem ele! Ao abrir a portinha, dois monstros peludos voaram em minha direção, derrubando-me e apagando a luz, enquanto uma gargalhada mista de Radcliffe e Harrington selava minha fúria e humilhação. Felizmente, as bestas pareciam mais interessadas em esticar as patas, bocejar e abanar os rabos do que em me devorar vivo. Mas não me ressuscitariam, e fui forçado a ficar deitado até que seus malignos mestres se dignassem a me libertar. Então, sem chapéu e tremendo de raiva, ordenei aos malfeitores que me deixassem sair, sob pena de me manterem lá por mais um minuto sequer, com várias ameaças incoerentes de retaliação que, em sua indefinida profundidade de virulência, lembravam o relear. A veemência da minha agitação provocou um sangramento nasal abundante, e Radcliffe continuava rindo, enquanto eu continuava a repreendê-lo. Não sei como a cena teria terminado se não houvesse por perto uma pessoa um pouco mais racional do que eu e mais benevolente do que meu anfitrião. Essa pessoa era Zilá, a robusta dona de casa que finalmente saiu para indagar sobre a natureza da confusão. Ela achava que alguns deles haviam me agredido, e, sem ousar atacar o seu patrão, voltou sua artilharia vocal contra o jovem patife. Bem, Sr. Earnshaw, exclamou ela, o que será que o senhor vai aprontar agora? Vamos assassinar pessoas bem na nossa porta? Vejo que esta casa não serve para mim. Olhe para o pobre rapaz. Ele está sufocando. Ora, ora, o senhor não pode continuar assim. Entre, e eu resolvo isso. Agora fique quieto. Com essas palavras, ela de repente jogou meio litro de água gelada no meu pescoço e me puxou para a cozinha. O Sr. Radcliffe a seguiu e sua alegria involuntária logo se dissipou em sua habitual melancolia. Eu estava extremamente doente, tonto e fraco, e, portanto, obrigado a aceitar hospedagem em sua casa. Ele pediu a Zila que me desse um copo de conhaque e, em seguida, foi para o quarto interno.
enquanto ela me consolava por minha triste situação e, tendo obedecido às suas ordens, pelas quais me senti um pouco melhor, me conduziu à cama. Capítulo 3. Enquanto me guiava escada acima, ela recomendou que eu escondesse a vela e não fizesse barulho, pois seu patrão tinha uma ideia estranha sobre o quarto em que ela me colocaria e nunca deixava ninguém se hospedar lá por vontade própria. Perguntei o motivo. Ela respondeu que não sabia. Morava ali havia apenas 1 ou 2 anos e, como aconteciam tantas coisas estranhas, ela não conseguia nem começar a ter curiosidade. Estupefato demais para sentir curiosidade, tranquei a porta e olhei em volta procurando a cama. O móvel inteiro consistia em uma cadeira, um armário para roupas e um grande móvel de carvalho, com recortes quadrados perto do topo que lembravam janelas de carruagem. Ao me aproximar da estrutura, olhei para dentro e percebi que se tratava de um sofá antigo e singular, muito bem projetado para evitar que cada membro da família tivesse um quarto só para si. Na verdade, ele servia como um pequeno armário e o parapeito da janela que ele emoldurava funcionava como mesa. Deslizei as laterais de painel para trás, entrei com a minha lanterna, juntei-as novamente e me senti seguro contra a vigilância de Heathcliff e de todos os outros. A prateleira onde coloquei minha vela tinha alguns livros mofados empilhados em um canto e estava coberta de inscrições rabiscadas na tinta. Essas inscrições, no entanto, não passavam de um nome repetido em todos os tipos de caracteres, grandes e pequenos. Catherine Earnshaw, aqui e ali variando para Catherine Heathcliff e depois novamente para Catherine Linton. Em um desânimo vazio, encostei a cabeça na janela e continuei soletrando Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, até mesmo meus olhos se fecharem, mas não havia descansado nem por 5 minutos quando um brilho de letras brancas surgiu da escuridão, tão vívido quanto espectros. O ar fervilhava de Catherines, e, despertando para dissipar o nome incômodo, descobri o pavio da minha vela repousando sobre um dos volumes antigos, perfumando o lugar com um odor de pele de vitela assada. Apaguei o cigarro e, sentindo-me muito mal devido ao frio e à náusea persistente, sentei-me e abri o livro danificado no meu colo. Era um testamento, com letras pequenas e um cheiro terrivelmente mofado. Uma folha de guarda trazia a inscrição: Catherine Earnshaw, seu livro, e uma data de cerca de 25 anos atrás. Fechei o livro e peguei outro, e outro, até que tivesse examinado todos. A biblioteca de Catherine era seleta, e seu estado de deterioração provava que havia sido bem usada, embora não inteiramente para um propósito legítimo. Quase nenhum capítulo havia escapado de um comentário à tinta, ou pelo menos a aparência de um, cobrindo cada pedaço de espaço em branco deixado pela impressora. Alguns eram frases isoladas, outras partes tinham a forma de um diário comum, rabiscado com uma caligrafia infantil e ainda em desenvolvimento. No topo de uma página extra, provavelmente um verdadeiro tesouro quando a encontrei pela primeira vez, divertir-me muito ao ver uma excelente caricatura do meu amigo Joseph, grosseiramente, mas poderosamente desenhada. Um interesse imediato despertou em mim pela desconhecida Catherine, e comecei sem hesitar a decifrar seus hieróglifos desbotados. Um domingo terrível, começava o parágrafo abaixo. Queria que meu pai estivesse de volta. Hindley é um substituto detestável. Seu comportamento com Heathcliff é atroz. Heathcliff e eu vamos nos rebelar. Demos nosso primeiro passo essa noite. O dia todo tinha sido de chuva torrencial. Não podíamos ir à igreja. Então Joseph teve que improvisar uma congregação no sótão e, enquanto Hindley e sua esposa se aqueciam lá embaixo diante de uma lareira aconchegante, fazendo qualquer coisa, menos ler a Bíblia, garanto. Heathcliff, eu e o infeliz lavrador fomos obrigados a pegar nossos livros de orações e subir. Fomos enfileirados em um saco de milho, gemendo e tremendo, na esperança de que Joseph tremesse também.
para que pudesse nos dar uma breve homilha por si mesmo. Uma ideia vã. O culto durou exatamente 3 horas, e ainda assim meu irmão teve a cara de pau de exclamar quando nos viu descendo. O quê? Já acabou? Alguns domingos à noite costumávamos ter permissão para brincar, contanto que não fizéssemos muito barulho. Agora, um mero risinho é suficiente para nos mandar para os cantos. Você se esquece de que tem um mestre aqui? Diz o tirano. Vou acabar com o primeiro que me irritar. Exijo sobriedade e silêncio absoluto. Oh, rapaz! Foi você? Francis, querida, puxe o cabelo dele quando passar. Ouviu estalar os dedos. Francis puxou o cabelo dele com força e depois sentou-se no colo do marido. E lá estavam eles, como dois bebês, se beijando e falando bobagem sem parar. Uma conversa tola da qual deveríamos nos envergonhar. Nos acomodamos o melhor que podíamos no nicho da cômoda. Eu tinha acabado de prender nossos aventais e pendurá-los como cortina quando Joseph entra, vindo do estábulo. Ele rasga meu trabalho, me dá um tapa na orelha e grasna. O mestre ainda está enterrado. O sábado não foi celebrado e o som do evangelho ainda ressoa em seus ouvidos. E vocês ousam estar chorando? Que vergonha! Sentem-se, crianças doentes. Há bons livros suficientes se vocês quiserem lê-los. Sentem-se e pensem em suas almas. Dito isso, ele nos obrigou a alinhar nossas posições de modo que pudéssemos receber do fogo distante um raio fraco que nos mostrasse o texto do livro que ele nos impôs. Eu não suportava a tarefa. Peguei meu volume surrado pela alça e o arremessei na casinha do cachorro, jurando que odiava um bom livro. Radcliffe chutou dele para o mesmo lugar. Então houve uma confusão. Mestre Hindley! Gritou o nosso capelão. Mestre, venha cá! A senhorita Cat rasgou a parte de trás de O Elmo da Salvação e Radcliffe se meteu na primeira parte de O Caminho Largo para a Destruição. É um absurdo que o senhor os deixe nesse passo. Ora, o velho teria amarrado os cadarços direito, mas ele já foi embora. Hindley saiu apressado do seu paraíso na lareira e, agarrando um de nós pela gola e o outro pelo braço, nos atirou ambos para a cozinha dos fundos, onde, assegurou Joseph, o velho Nick nos buscaria, tão certo como se estivéssemos vivos, e, assim confortados, cada um de nós procurou um canto separado para aguardar a sua chegada. Peguei este livro e um tinteiro numa prateleira. Entreabri a porta para entrar luz e já escrevi durante 20 minutos. Mas o meu companheiro está impaciente e propõe que nos apropriemos do manto da leiteira e demos uma escapadinha pelas chernecas, sob a sua proteção. Uma sugestão agradável. E então, se o velho rabugento entrar, poderá acreditar que a sua profecia se cumpriu. Não podemos estar mais molhados ou com mais frio na chuva do que estamos aqui. Suponho que Catherine tenha cumprido seu projeto, pois a frase seguinte abordou outro assunto. Ela ficou lacrimosa. Nunca imaginei que Hindley me faria chorar tanto, escreveu ela. Minha cabeça dói tanto que não consigo mais mantê-la no travesseiro. E mesmo assim não consigo desistir. Pobre Radcliffe! Hindley o chama de vagabundo e não deixa mais sentar ou comer conosco. E diz que ele e eu não podemos brincar juntos, e ameaça expulsá-lo de casa se desobedecermos às suas ordens. Ele tem culpado nosso pai, como se atreve, por tratar Radcliffe com muita generosidade e jura que o colocará em seu devido lugar. Comecei a cochilar sonolento, sobre a página embaçada. Meu olhar vagava do manuscrito para a impressão. Vi um título ornamentado em vermelho. 70 vezes 7. E o primeiro dos 71. Um discurso piedoso proferido pelo reverendo Jabes Branderham na capela de Gimmerden Soul. E enquanto eu, semiconsciente, me esforçava para adivinhar o que Jabes Branderham faria com seu tema, afundei na cama e adormeci. Ai de mim, pelos efeitos do chá ruim e do mau humor. O que mais poderia ter me feito passar uma noite tão terrível? Não me lembro de outra que possa comparar com esta desde que me tornei capaz de sofrer. Comecei a sonhar, quase antes de perder a noção de onde estava. Pensei que fosse manhã, e eu havia partido para casa.
com Joseph como guia. A neve cobria nossa estrada, com vários metros de altura, e enquanto caminhávamos com dificuldade, meu companheiro me importunava constantemente com as constantes repreensões de que eu não havia trazido um cajado de peregrino, dizendo-me que eu jamais conseguiria entrar em casa sem um, e brandindo com orgulho um porrete pesado, que eu entendia ser assim chamado. Por um instante, considerei absurdo precisar de tal arma para entrar em minha própria residência. Então, uma nova ideia me ocorreu. Eu não estava indo para lá. Estávamos viajando para ouvir o famoso Jabes Branderham pregar, com base no texto 70 vezes 7. E ou Joseph, o pregador, ou eu havíamos cometido o primeiro dos 71 e seríamos expostos publicamente e excomungados. Chegamos à capela. Já passei por ela 2 vezes ou 3 em minhas caminhadas. Fica num vale entre duas colinas, um vale elevado perto de um pântano, cuja umidade turvosa dizem ser perfeita para embalsamar os poucos cadáveres ali depositados. O telhado se manteve intacto até agora, mas como o estipêndio do clérigo é de apenas 20 libras por ano, e uma casa com 2 cômodos que ameaça se reduzir rapidamente a um só, nenhum clérigo quer assumir as funções de pastor, especialmente porque, segundo relatos, seus fiéis preferem deixá-lo morrer de fome a ter que contribuir com um centavo sequer para o sustento. Contudo, em meu sonho, Jabes tinha uma congregação completa e atenta, e ele pregou. Meu Deus, que sermão! Dividido em 490 partes, cada uma equivalente a um sermão comum do púlpito, cada uma abordando um pecado diferente. Onde eles as procurou, não sei dizer. Ele tinha seu próprio jeito de interpretar a frase. Parecia necessário que o irmão cometesse pecados diferentes em cada ocasião. Eram pecados de caráter muito curiosos, transgressões estranhas que eu jamais imaginara antes. Ah, como me cansei, como me contorci, bocejei, assenti e recobrei a consciência. Como me belisquei e me cutuquei, esfreguei os olhos, levantei, sentei-me novamente e cutuquei Joseph para que me informasse se ele algum dia teria feito isso. Fui condenado a ouvir tudo. Finalmente, ele chegou ao primeiro dos 71. Nesse momento crítico, uma inspiração repentina me invadiu. Me senti impelido a levantar e denunciar Jabes Brandenham como o pecador do pecado que nenhum cristão precisa de perdão. Senhor, exclamei, sentado aqui dentro destas 4 paredes, de uma só vez, suportei e perdoei os 490 pontos do seu discurso. 70 vezes 7 vezes levantei o chapéu e estive prestes a sair. 70 vezes 7 vezes o Senhor, de forma absurda, me obrigou a voltar ao meu lugar. O 491 é demais. Companheiros mártires, ataquem-no, derrubem-no e esmaguem-no até virar átomos, para que o lugar que o conhece não o reconheça mais. Tu és o homem, exclamou Jabes, após uma pausa solene, inclinando-se sobre sua almofada. 70 vezes 7 vezes contorceste o teu rosto boquiaberto. 70 vezes 7 consultei a minha alma. Eis que esta é a fraqueza humana. Também isto pode ser absolvido? Chegou o primeiro dos 71. Irmãos, executem sobre ele o juízo escrito. Tal honra tem todos os seus santos. Com essas palavras finais, toda a assembleia, brandindo seus cajados de peregrino, investiu contra mim em um bloco, e eu, sem nenhuma arma para me defender, comecei a lutar com Joseph, meu agressor mais próximo e feroz pela sua. Na confluência da multidão, vários porretes se cruzaram, golpes, direcionados a mim, atingiram outros suportes. De repente, toda a capela ressoou com batidas e contrabatidas. A mão de cada um estava contra o do seu vizinho, e Branderham, não querendo ficar ocioso, derramou seu zelo em uma chuva de fortes batidas nas tábuas do púlpito, que reagiram com tanta força que, finalmente, para meu alívio indizível, me acordaram. E o que teria provocado o tremendo tumulto
Qual teria sido o papel de Jabes na confusão? Simplesmente o galho de um pinheiro que tocou minha treliça quando o vento passou uivando e fez seus cones secos baterem contra os vidros. Escutei com desconfiança por um instante. Identifiquei o perturbador, depois me virei e cochilei, e sonhei novamente. Se possível, de forma ainda mais desagradável do que antes. Dessa vez, me lembrei de que estava deitado no armário de carvalho e ouvi distintamente o vento forte e o ruído da neve caindo. Ouvi também o ramo de pinheiro repetir seu som irritante e o atribuí à causa certa. Mas me incomodava tanto que resolvi silenciá-lo, se possível, e pensei. Levantei-me e tentei abrir a janela. O gancho estava soldado ao grampo, uma circunstância que observei quando acordado, mas esqueci. Preciso impedi-lo, de qualquer forma. Murmurei, batendo com os nós dos dedos no vidro e estendendo o braço para agarrar o ramo importuno. Em vez disso, meus dedos se fecharam nos dedos de uma mãozinha gelada. Um intenso horror de pesadelo me dominou. Tentei puxar meu braço de volta, mas a mão se agarrou a ele e uma voz melancólica soluçou: Deixe-me entrar! Deixe-me entrar! Quem é você? Perguntei, enquanto me esforçava para me desvencilhar da situação. Catherine Linton! Respondeu, tremendo, porque pensei em Linton. Eu já tinha lido Earnshaw 20 vezes por causa de Linton. Voltei para casa e eu tinha me perdido no pântano. Enquanto falava, discerni vagamente o rosto de uma criança espiando pela janela. O terror me tornou cruel e, percebendo que era inútil tentar sacudir a criatura, puxei seu pulso contra o vidro quebrado e o esfreguei para lá e para cá até que o sangue escorresse e encharcasse os lençóis. Ainda assim, ela gritava: Deixe-me entrar! E mantinha sua tenaz resistência, quase me enlouquecendo de medo. Como posso? Exclamei finalmente. Deixe-me ir, se quiser que eu a deixe entrar. Os dedos relaxaram, passei o meu pelo buraco, empilhei apressadamente os livros em pirâmide contra ele e tapei os ouvidos para abafar a lamentosa oração. Parecia que eu os mantinha fechados por mais de 15 minutos. No entanto, no instante em que escutei novamente, lá estava o lamento doloroso. Vá embora! Gritei. Nunca mais vou deixar você entrar, nem que implore por 20 anos. Já se passaram 20 anos, lamentou a voz. 20 anos. Fui uma órfã por 20 anos. Nesse momento, começou um leve arranhão do lado de fora e a pilha de livros se moveu como se tivesse sido empurrado para frente. Tentei pular, mas não consegui mexer um membro sequer. Então gritei bem alto, em um frenesi de medo. Para minha surpresa, descobri que o grito não era o ideal. Passos apressados se aproximaram da porta do meu quarto. Alguém a empurrou com força e uma luz brilhou através das frestas na cabeceira da cama. Eu permaneci sentado, tremendo e enxugando o suor da testa. O intruso pareceu hesitar e murmurou algo para si mesmo. Finalmente, disse ele, num meio sussurro, claramente sem esperar uma resposta. Tem alguém aqui? Achei melhor confessar minha presença, pois conhecia o sotaque de Radcliffe e temia que ele pudesse investigar mais a fundo se eu permanecesse em silêncio. Com essa intenção, me virei e abri os painéis. Não esquecerei tão cedo o efeito que a minha ação produziu. Radcliffe estava perto da entrada, de camisa e calças, com uma vela pingando em seus dedos e o rosto tão branco quanto a parede atrás dele. O primeiro rangido do carvalho o assustou como um choque elétrico. A luz saltou de seu alcance até alguns metros e sua agitação foi tão extrema que ele mal conseguiu enxergá-la. Sou apenas o seu convidado, senhor, gritei, querendo poupá-lo da humilhação de expor ainda mais a sua covardia. Tive o azar de gritar enquanto dormia, por causa de um pesadelo horrível. Sinto muito por tê-lo incomodado. Oh, que Deus o condene, Sr. Lockwood. Eu gostaria que o senhor estivesse no. Começou meu anfitrião, colocando a vela em uma cadeira, pois não conseguia mantê-la firme. E quem o trouxe a esta sala?
continuou, travando as unhas nas palmas das mãos e rangendo os dentes para conter as convulsões maxilares. Quem foi? Estou com muita vontade de expulsá-lo dessa casa agora mesmo. Foi sua criada Zila, respondi, atirando-me no chão e vestindo-me rapidamente. Não me importaria se o senhor a tivesse feito, Sr. Radcliffe. Ela merece. Suponho que ela queria mais uma prova de que o lugar é assombrado, às minhas custas. Bem, é mesmo. Repleto de fantasmas e doentes. O senhor tem razão em fechá-lo, garanto-lhe. Ninguém lhe agradecerá por uma soneca num lugar desses. Ora, o que você quer dizer com isso? Perguntou Radcliffe. E o que você está fazendo? Deite-se e termine a noite, já que está aqui, mas, pelo amor de Deus, não repita esse barulho horrível. Nada o justificaria, a menos que você estivesse com a garganta cortada. Se aquela criaturinha tivesse entrado pela janela, provavelmente teria me estrangulado, respondi. Não vou suportar as perseguições dos seus hospitaleiros ancestrais novamente. O reverendo Jabes Branderham não era parente seu por parte de mãe? E aquela vadia, Catherine Linton, ou Earnshaw, ou seja lá como se chamava, devia ser uma criança trocada, alma perversa. Ela me disse que andava vagando pela terra há 20 anos, um castigo justo por suas transgressões mortais, sem dúvida. Mal essas palavras haviam sido proferidas, quando me lembrei da associação do nome de Radcliffe com o de Catherine no livro, que havia me escapado completamente da memória até então. Corei com minha falta de consideração, mas, sem demonstrar mais constrangimento, me apressei a acrescentar: a verdade é, senhor, que passei a primeira parte da noite em. Parei novamente. Eu estava prestes a dizer, examinando aqueles volumes antigos, o que revelaria meu conhecimento tanto do conteúdo escrito quanto do impresso, então, corrigindo-me, continuei. Soletrando o nome gravado no parapeito da janela, uma ocupação monótona, capaz de me fazer dormir, como contar ou. O que você quer dizer falando assim comigo? Travejou Radcliffe com veemência selvagem. Como? Como você ousa? Debaixo do meu teto? Oh, Deus! Ele está louco de falar assim! E bateu na testa com raiva. Não sabia se devia me ressentir daquela linguagem ou insistir na minha explicação, mas ele parecia tão profundamente afetado que tive pena e continuei com os meus devaneios, afirmando que nunca ouvira o nome Catherine Linton antes, mas que lê-lo repetidas vezes me causava uma impressão que se personificava quando eu já não conseguia mais controlar minha imaginação. Radcliffe foi se recolhendo gradualmente na cama enquanto eu falava. Finalmente, sentou-se quase completamente escondido atrás dela. Imaginei, porém, pela sua respiração irregular e entrecortada, que ele lutava para vencer um excesso de emoção violenta. Não querendo demonstrar que eu ouvira o conflito, continuei minha toilette ruidosamente, olhei para o meu relógio e me distraí pensando na duração da noite. Ainda não são nem 3 horas. Eu juraria que já são 6. O tempo parece parar aqui. Certamente já deveríamos ter ido descansar às 8. Sempre às 9 no inverno. E levanto às 4, disse meu anfitrião, reprimindo um gemido. E, como imaginei, pelo movimento da sombra de seu braço, enxugando uma lágrima dos olhos. Senhor Lockwood, acrescentou ele, pode entrar no meu quarto. Só vai atrapalhar descendo tão cedo. E seu choro infantil me tirou o sono. E para mim também, respondi. Caminharei no quintal até o amanhecer e depois irei embora. E você não precisa temer uma repetição da minha intromissão. Estou completamente curado da necessidade de buscar prazer na sociedade, seja no campo ou na cidade. Um homem sensato deve encontrar companhia suficiente em si mesmo. Que companhia agradável, murmurou Radcliffe. Pegue a vela e vá para onde quiser. Eu irei encontrá-lo imediatamente. Mas fique longe do quintal. Os cães estão soltos e da casa. Juno fica de sentinela lá. E. Não, você só pode perambular pelos degraus e corredores.
Mas vá embora, já volto. Obedeci a ponto de sair do quarto quando, sem saber para onde levavam os estreitos corredores, fiquei parado e testemunhei, involuntariamente, um ato de superstição por parte do meu senhorio que, estranhamente, o contradizia seu aparente bom senso. Ele subiu na cama e abriu a treliça com um puxão, irrompendo, ao puxá-la, em um choro incontrolável. Entre, entre, soluçou. Cat, entre! Oh, entre! Por favor, mais uma vez! Oh, meu amor! Me ouça desta vez, Catherine! Finalmente! O espectro mostrou o capricho típico de um espectro. Não deu nenhum sinal de existir, mas a neve e o vento rodopiavam violentamente, chegando até onde eu estava e apagando a luz. Havia tanta angústia na torrente de tristeza que acompanhava aquele delírio que minha compaixão me fez ignorar sua insensatez, e me afastei, meio irritado por ter escutado e contrariado por ter relatado meu ridículo pesadelo, já que ele me causara tanta agonia. Embora o motivo estivesse além da minha compreensão. Desci cautelosamente para os andares inferiores e aterrissei na cozinha dos fundos, onde um brilho de fogo, cuidadosamente concentrado, permitiu-me reacender minha vela. Nada se movia, exceto um gato cinza tigrado, que rastejou das cinzas e me cumprimentou com um miado queixoso. Dois bancos, dispostos em seções circulares, quase circundavam a lareira. Um deles, estiquei-me e Grimalkin sentou-se no outro. Estávamos ambos cochilando antes que alguém invadisse nosso refúgio, e então foi Joseph, descendo lentamente uma escada de madeira que desaparecia no telhado por um alçapão. A subida para o seu sótão, suponho. Ele lançou um olhar sinistro para a pequena chama que eu havia instigado a brincar entre as costelas, espantou o gato de seu lugar e, acomodando-se no espaço vazio, começou a encher um cachimbo de 3 polegadas com tabaco. Minha presença em seu santuário foi evidentemente considerada uma impertinência vergonhosa demais para ser mencionada. Ele silenciosamente levou o cachimbo aos lábios, cruzou os braços e tragou. Deixei-o desfrutar do luxo sem ser incomodado, e depois de tragar a última tragada e soltar um profundo suspiro, ele se levantou e partiu tão solenemente quanto chegou. Um passo mais elástico surgiu em seguida, e então abri a boca para um bom dia, mas a fechei novamente, a saudação não realizada, pois Haddington Earnshaw estava realizando sua oração em voz baixa, numa série de maldições dirigidas a tudo que tocava, enquanto vasculhava um canto em busca de uma pá ou enxada para cavar através dos montes de terra. Ele olhou por cima do encosto do banco, dilatando as narinas, e não se importou em trocar gentilezas comigo. Assim como não se importou com meu companheiro, o gato. Presumi, por seus preparativos, que a saída era permitida e, deixando meu sofá duro, fiz menção de segui-lo. Ele percebeu isso e empurrou uma porta interna com a ponta da pá, indicando com um som inarticulado que ali era o lugar para onde eu deveria ir caso mudasse de lugar. A porta dava para casa, onde as mulheres já estavam agitadas. Zila impulsionava faíscas pela chaminé com um fôlego colossal, e a senhora Radcliffe, ajoelhada junto à lareira, lia um livro à luz das chamas. Ela mantinha a mão entre o calor da fornalha e os olhos, e parecia absorta em sua leitura, a interrompendo apenas para repreender a criada por cobri-la de faíscas, ou para espantar, de vez em quando, um cachorro que cochilava e encostava o focinho em seu rosto. Fiquei surpreso ao ver Radcliffe ali também. Ele estava de pé junto ao fogo, de costas para mim, terminando uma discussão acalorada com a pobre Zila, que de vez em quando interrompia seu trabalho para puxar a ponta do avental e soltar um gemido indignado. E você, sua inútil! Ele exclamou assim que entrei, virando-se para a nora e usando um termo tão inofensivo quanto pato ou ovelha.
mas geralmente precedido de um hífen. Lá está você de novo, com suas vadias. Os outros ganham o pão de cada dia. Você vive da minha caridade. Guarde esse lixo e encontre algo para fazer. Você vai me pagar pelo incômodo de tê-la eternamente à minha vista. Ouviu, sua maldita? Vou guardar meu lixo, porque você pode me obrigar se eu me recusar, respondeu a jovem, fechando o livro e jogando-o em uma cadeira. Mas não farei nada. Não farei nada, mesmo que você prometa que vai perder a língua, a não ser que eu quiser. Heathcliff ergueu a mão e o interlocutor recuou para uma distância mais segura, obviamente ciente de seu peso. Sem qualquer desejo de me entreter com uma briga de gato e rato, avancei rapidamente, como se estivesse ansioso por desfrutar do calor da lareira, alheio a qualquer menção da discussão interrompida. Ambos tiveram decoro suficiente para suspender as hostilidades. Heathcliff, por tentação, guardou os punhos nos bolsos. A senhora Heathcliff torceu o lábio e dirigiu-se a um assento distante, onde cumpriu sua palavra, permanecendo impassível durante o restante da minha estadia. Não durou muito. Recusei-me a juntar-me ao café da manhã e, ao primeiro raio de sol, aproveitei a oportunidade para escapar para o ar livre, agora límpido, calmo e frio como um gelo impalpável. Meu senhorio gritou para eu parar antes de chegar ao fundo do jardim e se ofereceu para me acompanhar através do charnecal. Ainda bem que o fez, pois toda a encosta era um oceano branco e ondulante. As ondulações e declives não indicavam elevações e depressões correspondentes no terreno. Muitas crateras, pelo menos, estavam completamente preenchidas, e cadeias inteiras de montes, os rejeitos das pedreiras, desapareceram do mapa que minha caminhada de ontem havia deixado gravado em minha mente. Eu havia notado, de um lado da estrada, a intervalos de 6 ou 7 metros, uma fileira de pedras eretas que se estendiam por toda a extensão do terreno árido. Elas haviam sido erguidas e revestidas com cal propositalmente para servirem de guia na escuridão. E também, quando um deslizamento de terra, como o atual, confundia os pântanos profundos de ambos os lados com um caminho mais firme, mas, exceto por um ponto sujo apontando para cima aqui e ali, todos os vestígios de sua existência haviam desaparecido. E meu companheiro achava necessário me avisar frequentemente para virar para a direita ou para a esquerda quando eu imaginava estar seguindo corretamente as curvas da estrada. Trocamos poucas palavras, e ele parou na entrada do parque Thrushcross, dizendo: Não posso cometer nenhum erro ali. Nossas despedidas se limitaram a uma breve reverência, e então segui em frente, confiando em meus próprios recursos, pois a guarita ainda está desocupada. A distância do portão até a Grange é de 2 milhas. Creio que consegui percorrer 4, entre me perder entre as árvores e afundar na neve até o pescoço. Uma situação que só quem a vivenciou pode compreender. De qualquer forma, quaisquer que tenham sido minhas andanças, o relógio bateu 12 horas quando entrei na casa, e isso me deu exatamente 1 hora para cada milha do caminho habitual desde Morro dos Ventos Uivantes. Minha humana e seus satélites correram para me receber, exclamando tumultuosamente que já haviam desistido de mim. Todos conjecturaram que eu havia morrido na noite anterior e se perguntavam como procederiam na busca pelos meus restos mortais. Pedi-lhes silêncio, agora que me viam de volta, e, entorpecido até a alma, arrastei-me escada acima, de onde, depois de vestir roupas secas e caminhar de um lado para o outro por 30 ou 40 minutos para recuperar o calor corporal, dirigi-me ao meu escritório, fraco como um gatinho, quase demais para apreciar a lareira aconchegante e o café fumegante que a criada havia preparado para mim. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!